Olá pessoal, aqui é o professor Danilo Sandi e bem-vindos à aula 44, onde a gente vai tratar de campo elétrico. Pense a seguinte situação, a gente tem duas cargas, Q1 e Q2, elas não se tocam e a gente sabe que surge uma força que atua entre elas, uma força de repulsão. Mas por que surge uma força? Por que elas interagem se não tem nada, se elas nem se tocam? Como é que isso é possível? É porque existe um campo, o campo elétrico, que é um campo vetorial e ele vai atuar em todos os pontos do espaço, onde vai estar aqui definido esse campo elétrico em todos os pontos. Por exemplo, uma carga positiva cria à sua volta um campo elétrico que aponta para fora dela. Então percebam, isso é bem parecido com o campo gravitacional. Então se você solta, por exemplo, uma pedra, você sabe que a pedra cai em direção ao centro da Terra. Por que isso acontece? Porque surge uma força chamada de força gravitacional, cujo módulo a gente chama de força-peso. E por que surge essa força? É porque essa pedra está imersa em um campo, que é o campo gravitacional. Então, uma massa, como a Terra, produz ao seu redor um campo gravitacional. A Lua, por exemplo, está presa no campo gravitacional da Terra, nós estamos no campo gravitacional da Terra. Do mesmo modo que uma massa produz ao seu redor um campo gravitacional, uma carga também produz ao seu redor um campo elétrico. Então, essa é a ideia de campo elétrico, uma carga que produz um campo ao seu redor, nesse caso é um campo vetorial chamado de campo elétrico. Esse campo elétrico é definido como a força que uma carga de prova sente dividido pela carga de prova, pela intensidade da carga de prova. Então, por exemplo, se você tem aqui um bastão positivamente carregado, lembrando, se ele está positivamente carregado, ele perdeu elétrons. Ele vai gerar ao seu redor um campo elétrico. Então, se eu tomar aqui um ponto P, por exemplo, a uma certa distância desse bastão, ele tem um campo elétrico, eu posso calcular o campo elétrico nesse ponto. Ok? E se nesse mesmo ponto eu colocar uma carga de prova, o que é que vai acontecer? Ela vai sofrer a ação de uma força, que é a força de, se ela for positiva, né? Uma força no mesmo sentido do campo, uma força de repulsão eletrostática. Ok? Então, é assim que a gente define o campo elétrico. Uma carga qualquer no espaço gera ao seu redor um campo elétrico e qualquer outra carga na presença desse campo vai sentir efeito de uma força. Beleza? Então, o campo elétrico é dado pela força que uma carga de prova sente, dividido pela carga de prova, e o campo elétrico no sistema internacional a gente vai dar por Newton dividido por Coulomb. Newton porque é força e Coulomb que é carga. Beleza? Aqui um detalhe, ó. Se a carga-fonte é positiva e a carga de prova é positiva, como nesse exemplo, a força elétrica e o campo elétrico estão no mesmo sentido. Se a força é positiva e a carga é negativa, se a carga-fonte é positiva e a carga de prova é negativa, o que vai acontecer? O campo elétrico é para fora, porque sempre que você tem uma carga-fonte positiva, o campo elétrico é para fora. Porém, com uma carga negativa, ela é atraída pela fonte. Então, força e campo têm sinais opostos. Por outro lado, se a carga da fonte for negativa, o campo elétrico sempre vai apontar para ela, então para dentro. Porém, se a carga de prova for positiva, ela também é atraída, e se ela for negativa, ela aponta para fora. Então, são as 4 possibilidades aqui. Ok? Lembrando, sempre que a carga-fonte for positiva, campo elétrico sai dela. Sempre que a carga-fonte for negativa, campo elétrico aponta para ela. Pronto. Com essa convenção aqui, as outras ficam fáceis, porque carga igual se repele, carga oposta se atrai. Tranquilo? Bom, e esse campo elétrico ele existe independente da carga de prova. Então, basta que exista uma única carga no espaço e essa carga já produz um campo ao seu redor. Se tiver uma carga de prova, ela sente uma força. Mas se não tiver uma carga de prova, o campo existe da mesma forma. Ok? E como é que a gente representa esse campo? A gente representa através de linhas de campo elétrico. Em alguns livros isso é chamado de linhas de força. Então aqui, por exemplo, uma carga negativa, como é que é a representação do campo elétrico? Através de linhas, que são as linhas de campo aqui, apontando para a carga negativa. Então, o campo elétrico aponta aqui na direção da carga negativa. Outro detalhe, quanto mais densa as linhas de campo, quanto mais próximas umas das outras, maior a intensidade do vetor campo elétrico. Então, por exemplo, aqui nessa região, o campo elétrico é menos intenso, aqui nessa região, o campo elétrico é mais intenso. Ok? Então, o campo elétrico também depende da distância até a carga. Outro detalhe, o campo elétrico é sempre tangente a essas linhas.
Beleza? Olha aqui outro exemplo. Se a gente tiver aqui uma placa carregada, então você tem várias cargas positivas, o que acontece com o campo elétrico? Sempre aponta para fora. Então vai apontar para fora aqui à esquerda e vai apontar para fora também à direita. O campo elétrico aqui, em qualquer ponto, vai estar apontando para fora. Se tiver uma carga de prova, por exemplo, positiva, ela vai sentir uma força aqui na mesma direção do campo. Beleza? Olha outro exemplo. Se você tiver duas cargas dessa vez, produzindo um campo. Aqui não é carga de prova, é duas cargas que estão produzindo um campo. Olha como se deforma. Se as cargas forem positivas, uma região aqui, ó, fica uma região sem campo elétrico. Tá vendo? Uma região aqui que mostra claramente a questão da repulsão. E outras regiões em que o campo interage, né? As linhas de campo representam aqui esse campo elétrico, a forma que ele fica nessa distribuição. Então, há diversas distribuições possíveis. Uma única carga produz um campo radial. Se a gente tiver uma placa, a gente produz campo uniforme. Se a gente tiver duas cargas, se elas forem diferentes, ou se elas forem iguais, tem um campo de repulsão como esse. Se elas forem opostas, tem um campo que tem um perfil que atrai. Eu vou mostrar como ele fica. Enfim, dá para a gente representar com as linhas de campo diferentes possibilidades, diferentes distribuições do campo elétrico no espaço. Beleza? E lembrando, a densidade da linha de campo determina a intensidade do campo elétrico e o campo é sempre tangente, como a gente está vendo aqui na imagem. Vou abrir aqui uma animação e vou mostrar aqui para vocês um pouco de como a gente pode interagir aí com essas linhas de campo. Então, deixa eu colocar aqui um grade. Então, aqui eu vou colocar um nanocoulomb. Lembrando, ó, o nano quer dizer 10 a menos 9, ou seja, 1 bilhão de vezes menor do que um coulomb. Olha como é que é o campo elétrico produzido. Deixa eu só colocar aqui uma atenção. Olha como é que é o campo. O campo é radial e aponta para fora. Tá vendo? Se eu colocasse uma carga negativa, o campo é radial também e aponta para dentro. Então, o campo elétrico aponta para a carga negativa e aponta para fora quando a carga é positiva. Agora, olha o que acontece se eu coloco uma negativa e uma positiva próxima da outra. Olha como o campo fica. Ele aponta aqui, ó, na direção, sai da carga positiva e vai para a carga negativa, e aqui vai para fora. Então, essa é a distribuição aqui que a gente tem com duas cargas opostas. E se as cargas forem iguais? Olha o que acontece. Se elas forem iguais, tem uma região aqui confusa entre elas, de uma certa repulsão aqui na região central. Deixa eu tentar aproximar aqui. Olha aqui, uma região de repulsão, e para fora a gente tem aí essa conjunção. Ok? A gente pode tentar simular aqui também um campo entre placas. Então, imagine que a gente tem uma placa uniformemente carregada. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem como se fosse uma placa uniformemente carregada, digamos assim. Do outro lado, a gente tem a parte negativa. Vamos ver como é que fica. Como é que ficaria, no caso, o campo elétrico numa distribuição aqui entre placas. Bom, não está muito bem distribuída não, mas basicamente é o seguinte, ó, a gente tem aqui as placas, o campo elétrico sai da carga positiva e vai para a carga negativa, e na região entre as placas o campo é uniforme, ou pelo menos deveria, né? Aqui não está aparecendo, mas a ideia é que o campo fica uniforme, saindo das cargas positivas e indo em direção às cargas negativas. Beleza? Vamos lá, então. Bom, e como é que a gente calcula, então, o campo elétrico? Veja, a força elétrica a gente viu na aula anterior, que é dada por KQQ sobre R ao quadrado, na direção radial. E a gente definiu o campo elétrico como a força dividido pela carga de prova. Então, se a gente pegar essa equação e dividir pela carga de prova, a gente vai chegar em KQ sobre R2, na direção radial. Então, o campo elétrico é calculado como K, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que está gerando esse campo elétrico, dividido pelo quadrado da distância, que seria o ponto onde você vai medir o campo elétrico. E isso na direção aqui radial, no caso aponta para fora, enfim. Isso aqui é o campo elétrico produzido por uma carga pontual. Se tiver várias cargas, por exemplo, para você calcular o campo elétrico em um ponto, você tem que levar em conta
o vetor campo elétrico de cada uma dessas cargas e somar esses vetores naquele ponto. Então, vamos fazer um exercício sobre isso. Imagine a seguinte situação. Você tem 3 cargas no espaço, Q1, Q2 e Q3 aqui distribuídas. Q1 tem uma carga 2Qzão, Q2 tem uma carga menos 2Qzão, então negativa, e Q3 tem uma carga menos 4Qzão, todas a uma distância d da origem. Pergunta, qual é o campo elétrico total produzido pelas 3 cargas na origem? Então, veja, Q1 tem uma carga positiva, então o campo elétrico é radial, aponta para fora. Então, aqui nesse ponto, ele vai estar apontando para fora, vai estar aqui apontando na direção de Q2. Então, vai ter um campo elétrico aqui, E1, campo elétrico produzido pela carga Q1, apontando na direção de Q2. Já Q2 produz um campo, é uma carga negativa, então produz um campo que aponta para ele. Então, vai ter aqui na origem um campo elétrico E2, referente à carga Q2, apontando para ele. Então, os dois vão ficar na mesma direção e sentido. Tanto o campo produzido por E1 vai estar aqui apontando para E2, quanto o campo produzido por Q2 também vai estar aqui apontando para Q2. Então, vai ter 2 aqui para baixo e Q3 é o quê? Negativo. Então, vai ter um campo aqui apontando, na origem, apontando para Q3. Então, a gente deve ter essa situação. Ó. Um campo de atração aqui é 3 e 2 campos aqui é 1 e é 2. Um de repulsão da carga Q1 e um de atração da carga Q2. A gente vai ter essa estrutura. Veja que os campos E1 e E2, eles são iguais. Por quê? Porque as cargas são iguais. A distância é a mesma e a carga é a mesma em módulo. Então, E1 e E2 têm módulo igual. Qual é o módulo? É KQQ sobre D ao quadrado. Então, K, a constante eletrostática, Q, que no caso é 2Qzão, sobre a distância, que é D ao quadrado. Então, 2KQ sobre D ao quadrado é um desses campos. O campo é 1 ou o campo é 2. Já o campo é 3, ele vale quanto? Se a carga 3 vale menos 4Q, em módulo 4Q, portanto, vai ficar 4KQ sobre D ao quadrado. Então, achei os 3 campos elétricos aí produzidos na origem. O que é que eu faço? Simplesmente somo? Não. Não, porque isso aqui são vetores. Eu tenho que escrever o vetor, os vetores correspondentes. Bom, porém, como E1 é igual a E2 em módulo, direção e sentido, eu posso simplesmente somar os dois. E, neste caso, a soma vetorial vai coincidir com a soma algébrica. A gente vai ter, portanto, o quê? Que E1 mais E2 equivale ao quê? Ao próprio E3. Observem, E1 vale 2kq sobre D quadrado, E2 vale a mesma coisa. Se eu somar, vai dar 4kq sobre D ao quadrado. Então, tanto E3 quanto E1 mais E2 são iguais em módulo, beleza? Então, eu vou ter E3 para cá e E1 mais E2 aqui iguais em módulo. Bom, aí agora a gente vai usar um argumento de simetria. Isso é muito, muito utilizado aqui na eletrostática para a gente resolver problemas com mais facilidade. Então, veja. Se eu tenho um campo elétrico apontando para cá, fazendo 30 graus com a horizontal, e eu tenho outro campo apontando aqui para baixo, também fazendo 30 graus e de mesmo módulo, o que é que vai acontecer? Para eu calcular a resultante, eu vou ter que projetar E3 aqui em x e em y. Então, vai ficar para a direita e para cima. E vou ter que projetar E1 mais E2 em x e em y, que vai ficar para a direita e para baixo. Ou seja, a componente de E3 para cima é igual à componente de E1 mais E2 para baixo. Logo, eles se anulam no eixo y. Então, por uma questão de simetria, as componentes y do vetor campo elétrico total vai ser zero, porque E3 para cima, a projeção de E3 para cima, que seria o quê? Módulo de E3 seno de 30. E módulo de E1 mais E2 seno de 30 são iguais. Vão se anular, resultando que só vai ter 2 componentes iguais na direção do eixo x. Então, eu vou fazer o quê? O campo elétrico total, o módulo do campo elétrico total, vai ser 2 vezes a componente E3. Por que E3? Porque E3 é igual a E1 mais E2. Então, é como se fosse ela projetada aqui e ela mesma projetada de novo no eixo x. Então, 2 vezes E3 projetado no eixo x. Como é que eu projeto aqui? Cosseno de 30. Então, 2E3 cosseno de 30. 2 vezes 4kq sobre D ao quadrado, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Isso vai me dar
6,93 kQ sobre d ao quadrado. Essa é o módulo do campo elétrico. E qual é a direção? Mais I, Izinho, que vai estar no eixo X. Portanto, a resposta final é 6,93 kQ sobre d ao quadrado na direção I. Esse é o campo elétrico resultante das 3 cargas na origem. Ok? Bom, nesse caso, a gente teve simetria, a gente teve... deu para projetar, deu para anular, mas podem aparecer casos em que vocês tenham que calcular duas componentes para o vetor campo elétrico da carga 1, duas componentes do vetor campo elétrico da carga 2, duas componentes do vetor campo elétrico da carga 3 e somar todas essas componentes para produzir o vetor resultante. Ok? Então, aí varia de problema a problema. Vamos lá. Para finalizar, a gente vai falar de 2 aspectos importantes aí sobre campo elétrico. Você pode pensar, isso não tem nada a ver com minha vida. Campo elétrico é uma abstração, quer dizer, uma carga isolada no espaço. Mas vamos lá. Imagine que você tem aqui uma estrutura com uma ponta. Um objeto qualquer aqui, especialmente os metálicos, que tem uma ponta. O que acontece? As cargas elétricas, na eletroestática, quer dizer, cargas em repouso, elas se distribuem com o maior afastamento possível entre elas. Aí elas param, né? Elas cessam o movimento quando está o máximo afastado. O que acontece é que, por uma questão geométrica, quanto menor o raio de curvatura, então quanto mais próximo de uma ponta, mais cargas se acumulam. Então, as cargas elétricas tendem a se acumular em pontas. Isso é chamado poder das pontas. O que acontece? Se você tem carga elétrica acumulada, ela vai produzir campo elétrico. Ok? Então, o campo elétrico produzido nas proximidades das pontas é muito mais intenso do que o de outras regiões. Então, essas pontas podem produzir, por exemplo, um campo elétrico que vai romper a rigidez dielétrica dual. O que isso quer dizer? O quanto que o material é condutor ou isolante depende de uma certa propriedade. Imagine o seguinte, quando você tem um campo elétrico suficientemente intenso, mesmo que a gente chama de condutor, mesmo que a gente chama de isolante, passa a ser um condutor. Porque você transformou esse material em um condutor, porque o campo elétrico que você está trabalhando é muito intenso. Então, por exemplo, o ar, ele é isolante. Mas quando você tem uma descarga tão grande como o raio, o ar passa a ser um condutor, porque você ioniza. A carga é tão grande que você arranca elétrons do ar, das moléculas de ar, transformando ele em um condutor. Ele deixa de ser neutro e passa a ser um condutor. Então, o que acontece nas tempestades? Você tem um grande acúmulo de cargas e essas cargas querem ser descarregadas, elas querem chegar até a Terra, por exemplo, que é um grande reservatório de cargas. Então, para neutralizar, né, os raios devem descarregar e eles buscam o caminho em que eles gastem menos energia, os caminhos mais fáceis para chegar até a Terra. Por isso que existem os para-raios nos grandes prédios. Então, para evitar que um prédio seja danificado, por exemplo, já prevendo épocas de tempestade, coloca-se para-raios, que são o quê? Grandes pontas metálicas. Essas grandes pontas metálicas produzem, quando está eletrizado, né, produzem campos elétricos intensos, de modo a transformar o ar nas proximidades em condutor. O ar é isolante, mas ele transforma em condutor devido ao grande campo elétrico que é produzido nas pontas. De modo que, se ali a gente passa a ter um condutor, os raios são atraídos. Então, o caminho mais fácil para um raio chegar até a Terra é através de condutores. Então, ele vai ionizando o ar em direção aos condutores, que são os para-raios, que vai atrair eles, e a região próxima, né, que foi ionizada, ou à sua volta, de modo a chegar até os para-raios e usar um caminho, né, que o para-raio está conectado à Terra através de um condutor, geralmente fios que conectam até a Terra, de modo que os raios são atraídos e vão até a Terra e se dissipam. Esse é o modo mais seguro de você proteger tanto o prédio quanto um raio um raio ao redor do prédio. Então, é uma forma de proteger em tempestade. Utiliza-se para-raios, que é baseado no poder das pontas. Por outro lado, se você estiver nas proximidades de grandes objetos pontiagudos, em tempestades, isso também é um perigo. Por exemplo, as árvores. Então, as árvores são pontiagudas e elas podem atuar
no intuito de atrair raios também. Então, é perigoso, em época de tempestade, você se abrigar abaixo de árvores. Por quê? Porque a sua probabilidade de ser atingido por um raio ou estar próximo de uma região de ser atingida por um raio é grande. E lembre-se que ele ioniza o ar à sua volta, então é perigoso, mesmo que você esteja ao redor aqui do raio. Ou seja, não se abriguem debaixo de árvores em tempestades. Então, professor, qual seria o lugar adequado para a gente se abrigar em situações de tempestade, por exemplo? Dentro de um carro ou dentro de sua própria casa, lugares que não tenham pontas. Então, por exemplo, dentro de um carro, o que acontece? Aqui tem um negócio chamado de blindagem eletrostática. Ou seja, quando você tem um condutor, cargas distribuídas em um condutor, elas vão ser igualmente distribuídas. Então, de modo que, se você tiver um campo elétrico externo produzido, dentro do condutor, o campo elétrico é zero. As cargas vão ser distribuídas na superfície de modo a anular o campo elétrico externo. Em outras palavras, as cargas vão se distribuir e você não vai sofrer efeito de um campo elétrico. Não vai ter campo elétrico no interior de um condutor. Resumindo, então se você tiver uma tempestade dentro de um carro, não tem problema, porque você está dentro de uma blindagem eletrostática. Então o carro vai ser atingido, vai ter a descarga e você dentro do carro não vai ter problema, ok? Bom, um avião, mesma coisa. Você tem então um condutor, quando um condutor é atingido por um campo elétrico externo, ele vai mover cargas de modo a que as cargas vão se distribuir para que não tenha campo elétrico interno, ou seja, um avião é atingido por um raio e continua normalmente. Isso inclusive é comum. Aqui a gente tem um outro exemplo, isso aqui é um experimento famoso, né? A chamada gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é a que explica essa questão. Em um condutor, as cargas, quando ele recebe um campo elétrico externo, não tem campo elétrico no interior, porque as cargas vão se mover de modo a anular o campo elétrico externo. Aqui tem um senhor tem um rapaz, né, fazendo essa demonstração. Aqui tem uma grade metálica, ele está aqui recebendo descargas elétricas, essas descargas são distribuídas de modo que ele, no interior dessa blindagem, não sofre efeito desse campo elétrico externo, ok? Então, a blindagem eletrostática. Se estiver na tempestade, procure lugares que não sejam pontiagudos, como árvores, e se abriguem, de preferência, por exemplo, dentro de um carro, ou dentro da casa também é relativamente seguro, não por causa de uma blindagem eletrostática, mas porque ela não vai atrair raios. Mas, claro, evite estar próximo de eletrodomésticos conectados com a rede elétrica, porque pode vir uma descarga grande e vir na rede elétrica. Celular, se tiver conectado na tomada, de jeito nenhum, mas fora da tomada não tem grandes problemas não, ok? Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.